Olá, meus amigos, tudo bem por aí? Que ótimo, hein? Que ótimo, por aqui está ótimo. Começando a semana, hein? É sempre bom começar a semana, segunda-feira, muito entusiasmo. E hoje o Visão Geral tem um convidado muito especial, tenho o maior carinho por ele, respeito, admiração. Costumo dizer que ele é meu ídolo. Antônio Carlos Tedeschi. Ô, rapaz, mas que bom recebê-lo, tudo bem? Com alegria minha, Alberto. Muita honra mesmo poder estar revendo, né? E estar aqui com você no programa. Antônio Carlos Tedeschi, gente. Um dos principais e um dos mais competentes radialistas com os quais eu trabalhei. Ele sabe disso, ele sabe da admiração que eu tenho por ele. E várias vezes eu disse, ó, Tedeschi, você é meu ídolo. Tedeschi nasceu em Piracicaba. Não. Não? São Pedro. São pertinho. A capital do bordado. A capital do bordado. Verdade. Mas teu início de carreira foi em Piracicaba. Ah, sim. E você sempre falou durante todo o seu trabalho no rádio e tal, sempre falou com muito carinho de Piracicaba e tal, né? Tenho um carinho muito grande porque profissionalmente a coisa andou ali, né? De lá pra cá. Foram 8 anos que eu trabalhei no rádio em Piracicaba, começando pela Voz Agrícola do Brasil, na época da Rede Piratininga. Nossa. Fui redator esportivo lá. Redator esportivo. Redator esportivo e plantão. Fazia o plantão. Plantão esportivo, claro. Depois trabalhei com o Garcia Neto, saudoso Garcia Neto. Morreu num acidente, não foi? Foi. Ele, Paulo Moraes, Erotires Gil. Paulo Moraes que morreu esses dias. Também, final do ano passado, né? E começou lá, Alberto. Eu comecei como redator, depois plantão, depois fui para o campo, né? Programado como repórter. Mas a coisa mesmo, que o sonho, a ambição era o microfone, era a comunicação, programa de variedades que eu comecei a fazer na Rádio Difusora. Na Rádio Difusora de Piracicaba. Piracicaba, PRD6, antiga PRD6. Tá. E de lá a coisa andou maravilhosamente bem, graças a Deus. Poxa vida. Sabe que eu narrei futebol também em Piracicaba. Lá eu narrei, acho que foi nas duas que tem. Tem duas AMs lá hoje. Ou Temos não? 3 AMs. Três né? AMs. Difusora, Educadora. Eu narrei na Educadora E e na hoje é Difusora. a Onda Livre, que é a antiga Alvorada. A Onda Livre, não. Na Onda Livre eu não trabalhei. Meus amigos, Antônio Carlos Tedeschi, radialista, é o nosso convidado hoje. Você que nos acompanha aí em qualquer lugar do Brasil, caso queira fazer aí alguma pergunta, interagir conosco, utilize o nosso WhatsApp, que é o 99918-3131. Temos também nossa página no facebook.com/Visão Geral. Nossas entrevistas sobem para o YouTube. Você procurando depois lá Visão Geral com Alberto César, você vai rever esta ou tantas outras entrevistas que você queira. E também o programa sempre ao vivo, das 2h15 às 3 da tarde, aqui pela Rede Família, com reprise às 9 horas da noite. O Tedeschi, você trabalhou em São Paulo. Eu estou vendo aqui, eu não sabia, você trabalhou na TV Record, no Desafio ao Galo? Trabalhei na TV Record. Foi uma passagem rápida, né? De manhã aos domingos, no Desafio ao Galo. Eu continuava em São Paulo ao longo do domingo, fazia o showball. Na TV Record, quando eu estava na Miruna ainda, Avenida Miruna. Avenida Miruna, perto do aeroporto. Exatamente. E ainda tinha um jogo das 21 horas do domingo naquela época, mas daí eu estava fora. Quem fazia era o Jaime Luiz, um saudoso colega, também de Piracicaba, que estava numa ascensão grande na concorrente, na co-irmã EPTV, quando veio a falecer. Uma perda realmente muito precoce. Você, quando estava trabalhando em São Paulo, você chegou a morar em São Paulo? Não. Ou você viajava? Eu ia aos domingos e voltava no domingo então mesmo. nos domingos e era tranquilo, Pegava né? uma estrada. Não, o problema foi receber só, né? Na época? Porque na época eu costumo dizer isso aí, que foi uma Você na experiência. época do Paulo Machado de Carvalho, né? Paulito, Paulito, mas acontece o seguinte, que era o showball, por exemplo, era do Ramondini. Era algo Lembra? terceirizado. Empresário Sim. e tal. Então eu fui discutir uma vez com ele, foi uma fase muito engraçada e tal. Fui falar com o Ramondini e ele falou, não, você tem que acertar com o Hélio Ansaldo. Lembra de Hélio Ansaldo? Nossa. Fui falar com o Hélio Ansaldo, ele falou, não, quem tem que acertar é o Ramondini. Mas valeu pelo tempo, pela experiência que eu tive, né? Nesse período que foi rápido, coisa de 1 ano e meio em São Paulo. Sim, mas você teve uma passagem, portanto, pela TV Record. Isso aí nunca. E depois eu Nunca recentemente ninguém vai tirar. fiz a Rádio Record como repórter, Você trabalhou com Oswaldo Maciel, equipe do Maciel. na equipe do repórter de campo. A Record estava sem futebol fazia muitos anos. Sim. Aí o Maciel voltou. Ele estava na Globo, não estava? O Maciel, junto com o Osmar? Aí justamente ele, o Loureiro Júnior foi Loureiro junto. Júnior, Sérgio Cunha, Edson de Catamáquia,
Sim. Montaram uma equipe, Roberto Carmona, Roberto Silva, tal. Né? Paulo Edson, que está hoje em São Pedro, né? Tá Paulo onde? Edson mora em São Pedro. Hoje São Pedro? Eu achei que fosse Sumaré. São Pedro. Não, São Pedro. Ele fez Rádio Nova Sumaré. Tá, mas a residência dele é em São Pedro. São Pedro. Então, aí eu fui convidado e fiquei por 3 anos, né? Até a vinda do Osmar. Quando o Osmar saiu, da Globo veio para a Record, eu já estava com outro esquema, uma outra... Nesse período você morava em São Paulo? Não. Ainda não? Aqui em Campinas, fazia meu programa diariamente aqui, cobria o dia a dia de Guarani e Ponte e cumpria escalas, né? De quarta-feira, quinta-feira, sábado e domingo, viajando. Sei. Pena que eu não podia, não deu como fazer aquelas viagens gostosas, tal, por causa do programa. Entendi. Então ficava coisa restrito a Marília, Rio Preto, Catanduva. Só coisa boa, assim, de estrada mesmo, né? Aquelas pegava avião, ficava no final de semana. Mas nada a reclamar, Roberto. Tá ótimo, né? Foi tudo ótimo, graças a Deus. Muito bem. Você chegou em Campinas, morando em Campinas, em 78. 78. Ano, por sinal, que o Guarani foi campeão. Foi um ano, né, mágico, né? Depois de 77 já tinha sido maravilhoso, com a Ponte Preta chegando ao vice-campeonato. Então, você veio para Campinas exatamente quando Campinas era capital nacional do futebol. Tá certo? Foi o ano mágico, realmente. Sem né? dúvida, sem Depois dúvida. tivemos mais algumas campanhas boas. Do Guarani, campeão da Taça de Prata. Sim. Chegou aí para a Libertadores da América, mas foi uma época boa. Tedeschi, quando é que você, a partir do momento que você deixou o rádio esportivo, aí você abraçou de vez o programa de variedades e tal, de música no rádio, sempre rádio AM? Sempre. Só trabalhou no AM? Eu fiz um ano, quando eu estava na empresa da família Pedroso, eu fazia Rádio Cultura. Na segunda, na volta minha para a Rádio Cultura, eu passei a fazer o meu programa de manhã e à tarde eu fazia FM, a difusora. Que hoje é CBN. É verdade. Exatamente. Tempo bom. Muito bom. Trabalhou então com o Paulinho um bom tempo, né? Paulinho foi meu primeiro patrão, né? Foi o responsável, dizer... O Rádio Campinas foi o meu primeiro também. Aliás, quem foi meu patrão era o seu Abel, pai dele. Ele me chamou, me contratou ele, através do Cunha Mendes, grande Cunha Mendes, e foi... Para mim foi uma aventura na época, Alberto, porque eu estava muito bem em Piracicaba, né? Fazendo o meu programa de estúdio. E aos domingos eu levava o meu programa aos bairros, aos clubes da cidade. Então, se largar onde estava tudo certinho, estava redondo, para vir para uma mudança assim, era o começo de novo, né? Mas foi bem. O Tedeschi, que você postou ali no Facebook que você estaria no programa hoje, nós postamos também, e eu percebi o quanto você tem de fã. A esmagadora maioria dos seus fãs é mulher, né? São senhoras. Senhoras. Mas até pelo próprio fato de que o rádio AM também tem uma audiência hoje numa faixa etária diferente do FM e tal, não sei o quê. Mas a gente percebeu quantas pessoas escreveram ali, curtiram, escreveram, vou matar saudade de você e tal. Eu vou entrar nesse assunto também daqui a pouquinho, porque você deixou a Rádio Central final do ano passado, né? 23 de novembro. 23 de novembro. Quanto tempo de Rádio Central? Nossa, a gente fazer uma conta rápida agora, me ajuda aí. De 86 a 92 são 6 anos. São 6 anos. Aí eu voltei para a Central em 98. 98. Fiquei até agora. Nossa, 98 são 18 anos, é isso? 18 anos. 18 anos com mais 6, 24 anos. Foi a rádio que eu mais trabalhei. Eu também. Coincidentemente foi a rádio que eu mais trabalhei, embora tenha trabalhado na Rádio Educadora também. Um tempo você trabalhou na Educadora também. Educadora. Sempre do mesmo estilo, Tedeschi? 2 passagens pela Educadora. Eu tive uma primeira passagem na época do seu João Pinheiro, Alair Bellini, né? Carlos Vanderlei. E depois uma volta em 96. 96 até 98. Quando eu voltei para a Central. Você foi para a Rádio Central. O Tedeschi, que você, nós vamos ver aí, você tem muitas fotos, inclusive no seu Facebook, fotos com pessoas famosas, artistas e tal. Você, nesse aspecto, foi um privilegiado, né? De ter tido contato com tanta gente. Eu não posso reclamar de nada. Chororó, né? Isso aí foi na Rua Lusitana, a Central estava na Lusitana. Eu me lembro desse microfone penduradinho, Lusitana 717. Nossa, era um cheiro de cigarro aí dentro, cara. Mas naquela época se fumava em todo lugar, né? Olha só, vai falando pra gente aí. Aí tá Noeli, o Chororó, o Durval, né? Uma festa junina lá em Souzas.
Festa junina em Souza. Feita, promovida pelo Durval. Aí o Leandro e Leonardo. Leandro e Leonardo. Leandro e Leonardo tem história. Isso aí foi em 88, eles vinham para Campinas para a divulgação do disco. E muito humildes na época, né? Estavam no começo de carreira. Ali, eu costumo dizer isso aí, toda a rádio do lado, ou tem uma padaria, ou tem um bar. Sim. Pelo menos quando eu trabalhei sempre. E me lembro dele chegar, humildemente, falar, Tereza, que pô, você me paga um pintado. Pingado? Um pingado, né? Um pingado, foi claro, com o maior prazer e tal. Quem pediu um pingado? O Leandro, Leandro e Leonardo? Mas naquela época... mas naquela época pingado também não era tão caro. Então, mas acho que foi o primeiro LP deles. Essa foto aí foi tirada em Tietê. Olha, Roberto Carlos, aí Roberto Carlos foi receber o título de cidadão em Tietê. Roberto teve uma ligação muito grande com Fred Jorge. Fred Jorge foi um dos maiores compositores, principalmente especialista em versões de músicas internacionais, que ele fazia versão. E foi nessa noite que o Roberto recebeu o título de cidadão. Você tem ainda hoje, ou mesmo durante o período que você estava fazendo rádio, assim, com tanto sucesso que você sempre fez, você sempre manteve relacionamento com esses artistas, não? Com os artistas? Assim, com o Roberto, com o Chitão? O Roberto é complicado, né? Mas eu estive com ele várias vezes. A intenção minha é, inclusive agora, até o final desse mês que ele está com uma temporada em São Paulo, o mês todo de julho, né? Quero ver se eu vou dar um pulo lá num dos finais de semana. Mas para chegar até ele é complicado, tem uma segurança enorme e tal, né? Você tem contato, assim, telefone, essas coisas? Não. Não tem mais? Tive muito. Sim, claro. Tinha contatos na época, nos anos 70 e 80, quando ele estava ainda com a Nice. Sim. Né? Eu tinha o telefone da casa dele, então eu costumava ligar aniversário dele, ou da Nice, ou Natal, por exemplo. Como é que é ele, assim? Como é que é? O Roberto, como que eu vou explicar para você, Roberto? O Roberto é tudo isso que falam. É uma pessoa simples demais, humilde demais. É claro que não vai se expor tanto, né? Até porque não tem condições. Mas na época que eu me aproximei do Roberto, foi justamente em Piracicaba. Ele chegou a arrendar, teve um rancho, uma chácara ali em Artemis, entre Piracicaba e Águas de São Pedro. Isso depois dele ficar por muito tempo na suíte presidencial do hotel, do grande hotel em Águas. Hoje é o Senac, o Hotel Senac. Mas o Roberto, ele parava, por exemplo, numa farmácia, na Governador, no centro de Piracicaba, a rua principal, para comprar pastilha Valda. Pastilhas Valda. Lembra, né? Sim. Agora já foi o comercial. Não tem problema, não tem problema. Acho que não sei se existe ainda. Mas ele descia do carro. Ele ia até o caixa, ele pegava o que tinha que pegar, ou a pastilha, ou o remédio, ou pastilha, e voltava para o carro e nunca teve aquele assédio de agarrar, de ir para cima e tal. Acho que isso fez com que ele mais tarde viesse arrendar essa chácara, né? Porque ele se sentia bem. Teve uma ocasião, eu vou bem rapidinho explicar, ele estava em Águas de São Pedro ainda no hotel, e ele me chamou um certo dia para perguntar, falam muito bem do carnaval de Piracicaba. E realmente nos anos 70 Piracicaba tinha um carnaval campeão. Muitos artistas vinham para cá, Décio Piscinini, Abílio Manuel, e o Roberto falou que tinha vontade. Automaticamente já peguei o carro, voltei até Piracicaba e procurei pelo Dr. Márcio Terra, junto com um amigo, o Narcisinho. O Narcisinho é filho da dona Cimida, que tinha O Roberto ia muito à casa desse amigo meu, que hoje está em Peruíbe. Deve estar vendo o programa, inclusive, hoje é um empresário bem sucedido em Peruíbe. Aí voltamos para Piracicaba conversar com o doutor Mário Terra, que era o diretor na época. Mário Terra pegou coisa de 40 convites, mas e voltamos para o hotel. Quando voltamos, o Roberto estava com o triciclo e o segundinho, o Dudu, na frente do hotel. Tem vez que sobe, que eu já vou pro quarto. Aí a Nice nos recebeu no quarto, logo ele chegou e o doutor Mário foi contando assim, quantas pessoas mais ou menos se tem na sua comitiva para passar o carnaval em Piracicaba. O Roberto falou umas 30 pessoas mais ou menos. Então, eu fiquei na torcida sozinho, é uma coisa que ficou dentro de mim, né? Falei, não vai poder cobrar do Roberto, né? Esses convites aí. A honra de ter o Roberto no clube. Tô esperando o final da história aí. Aí ele pegou, contou as 30, o Roberto falou, quanto que é? Aí o Mário pegou e falou, não, é uma honra, é um prazer receber. Já estava aqui preocupado. Cara, em cima disso daí, em cima disso aí, o pessoal do departamento de turismo aproveitou
e fez um outro convite para o Roberto, que ele desfilou num carro do Corpo de Bombeiros até a Praça Central de Piracicaba, entregou o troféu para a escola campeã, e naquela época a gente começou a fazer aquela ponte de rádio, né? Estava transmitindo, eu estava com a Anice já no clube, aguardando, e o Roberto estava na praça. Ari Pedroso, saudoso, você trabalhou com ele, Ari foi um grande Pedroso. narrador. Aí o Roberto pegou a entrevista, o Roberto, e eu coloquei a Anice para falar com o Roberto, e ela fala assim: Roberto, vem logo para cá, amor. Olha, te cuida aí, aqui tá Fim de Gavião, que era uma música na época. Sim, fica assim de Essa Gavião. foi uma passagem fantástica. Bom, você vê que você deve ter histórias maravilhosas com tantos outros artistas, né? Mas a sua história também é maravilhosa. Eu vou para o intervalo, na sequência eu continuo aqui com Antônio Carlos Tedeschi, radialista extremamente competente, e nós vamos falar um pouco de um quadro que ele fazia todos que estavam ouvindo pararem para ouvir, que era Me Conte a Sua História. Daqui a pouquinho ele conta essa história pra gente. Aguarde um instante só.